Fala, rapaziada. Então, nessa questão de número 5 é uma questão do Enem, né? Vocês puderam perceber aí. É que eu tenho uma correção, não sei se vocês perceberam, mas uma correção no seguinte. Não sei se na apostila de vocês saiu um 5 do lado desse AE na hora dos dados, tá? Mas se saiu, toma muito cuidado porque não é 5AE igual a B sobre 5, que senão vai ficar 25AE igual a B. É AE igual a B sobre 5. Acho que na hora lá da editora o pessoal deve ter colocado esse 5, passou para cá multiplicando, né? Já que ele estava aqui dividindo. Mas, por mais que isso esteja certo matematicamente, não está certo como dado, tá? Pessoal que gosta muito de fazer conta, esse pessoal não se segura, é fogo. Então vamos lá. Ele falou de um terreno, né, que deveria ser majoritariamente, exatamente 94% ou mais, preservado, né? Então você teria no máximo, eu vou evidenciar isso aqui que está aqui escrito, mas aqui é um menor ou igual, tá, gente? Precisei usar um corretivo aqui, mas eu tentei separar assim, que 100% da área desse terreno, ela vai ser dividida da seguinte maneira. O órgão, né, responsável sugere que fique pelo menos 94% preservado, então pode ser 94 ou mais, por isso maior ou igual. E aí a área de moradia, né, permitida vai ser de 6% ou menor da área. Beleza, outras informações que ele deu, aí ele deu a projeção, né, e falou o seguinte, que o segmento AB ele é a mesma coisa que BC sobre 2, ou seja, a base é o dobro da altura, ou a altura é a metade da base, e que o AE, o lado do quadrado, é 1/5 da altura da altura do terreno. Então, o lado do quadrado, o lado do quadrado, que é a moradia do São Antônio, ela é 1/5 da altura aqui. Beleza. Eu acho que a gente consegue já organizar as contas da seguinte maneira. Como no final das opções, e eu acho que sempre é um norte interessante se você olhar para as opções, porque ela pode dar meio que o caminho que você vai ter que chegar no final, né? Quer dizer, como você já tem o destino, né, ou os possíveis destinos, que são os itens, né, para você marcar, você já pode ter mais ou menos uma noção. Nem sempre funciona, mas eu gosto de fazer esse exercício. Então vamos lá. Quando a gente olha as opções, você percebe que nas opções você tem duplicar, triplicar, cair a metade, enfim. Então a gente vai ter que comparar essas áreas, né? Não vai ter muito jeito. Então a gente vai ter. Eu vou fazer o seguinte: eu vou calcular essas duas áreas e depois eu comparo elas duas. Beleza? Tá. Então eu vou começar pelo seguinte, ó. Se eu chamar esse lado, ele falou que é um quadrado, né? Então tem todos os lados iguais. Se eu chamar esse lado do quadrado de x, por exemplo, x, tudo x, quanto vai valer o AB? O AB vai valer 5x, né? Porque, lembra, o AE, o lado do quadrado, é 1/5 da altura. 1/5 da altura. Bom, outra coisa que eu posso fazer também. AB igual a BC sobre 2. AB 5x é igual a BC sobre 2. Então, quem é que sobre 2 dá 5x? 10. 10x. Então, se eu estivesse falando da área desse terreno, a área do terreno ABCD, ela seria 10x vezes 5x, daria 50x ao quadrado. Enquanto que a área do quadrado de lado AE, vou chamar assim, de lado AE, ele vai ter área x ao quadrado, né? Vê se vocês entendem assim. Área de x ao quadrado. Então, em outras palavras, né, essa é a proposição do seu Antônio, né, a marcação que ele fez. Eu vou marcar aqui entre parênteses uma coisa, sabe o quê? O que está sendo preservado? Porque se a área do terreno é 50x quadrado e x quadrado é a área desse quadradinho, então a gente tem uma preservação de 49x ao quadrado de área. Vê se você me entende, que é o 50x quadrado menos 1x quadrado. Tudo bem? Beleza. E com essas três informações anotadas, talvez você nem use tanto essa aqui. Mas vamos lá. A gente tinha uma relação de percentual, né? De quanto que da área que eu poderia preservar e quanto que eu deveria, enfim, usar no máximo para moradia. Bom, eu não sei se vocês mandam bem nessa comparação de percentual, mas quer ver? X quadrado em relação a 50x quadrado, ela não é uma relação de 1 para 50? Sim? Então vê se você entende a minha linha de raciocínio, hein? Vem devagar, bem tranquilo. Então significa que se eu comparar a área do quadrado com a área do retângulo, né? Se eu fizesse x ao quadrado sobre 50x ao quadrado, daria 1/50. Sabe me dizer quantos por cento significa isso? Porque assim, o que é 1%? É 1 sobre 100, né? Aqui, eu não sei se você entende, se eu multiplicasse por 2 em cima e embaixo, ficaria o quê? 2 sobre 100.
Olha aí. Então significa que a área do quadrado ela está valendo 2% em relação à área do retângulo. Tá? Então, de novo, a área do quadrado ela está valendo... Olha lá. Quando eu comparo x² com 50x²... Bom, então 2% é a área do quadrado. Aí, para ele atingir o limite máximo... Bom, como o limite para moradia é de 6%, eu vou pela moradia, porque é um valor menor. Mas se você quisesse, ó... Enquanto... Eu vou te dar dois caminhos. O primeiro caminho poderia ser assim. Esse que eu vou fazer, que é... Como 2% é o que ele tem de moradia, então para ele chegar no limite, ele precisaria, né, para ele chegar em 6 de 2, para chegar em 6, ele teria que fazer o quê? Triplicar, né? Multiplicar por 3. Pronto, respondeu. Triplicar. Agora, um outro caminho possível seria assim, você vê que a preservação está sendo de 49%, e aí esse 49% ele indica 49 de x² de área vai indicar uma preservação de 98%. E aí, para voltar para 94%, já percebeu que só de falar já está parecendo mais difícil? De fato é, tá? Acho que o melhor caminho era esse mesmo, beleza? Então, a área do quadrado comparada ao retângulo é 2%. Então, a área disso em relação a tudo 2%. O limite máximo seria 6, então eu teria que triplicar. Valeu!